dois elementos muito importantes para avaliar em uma sonda lambda. A nível do sensor, não estou falando da parte do aquecimento, que também a gente tem que fazer uma avaliação da alimentação, tá? Se está chegando a alimentação correta para o sensor lambda, né, a parte do aquecimento, lembrando que o aquecedor, o elemento de aquecimento do sensor lambda, ele é do tipo PTC. PTC quer dizer, é como qualquer resistência, aumenta a resistência conforme aumenta a temperatura. Então chega um momento que aquece tanto que a corrente não entra. Portanto, na maioria das vezes se trata de um sensor autorregulável. Quando atingiu 350 graus, já não dá para colocar mais corrente. Vamos medir com um amperímetro lá, não vai passar corrente. Tá? Ok? Mas agora vamos falar de como é o análise a nível do sensor, mesmo geração de tensão. Tá? Aqui nós temos uma simbologia de uma sonda lambda. Essa aqui, tá vendo esse corte? Esse já seria uma sonda lambda planar. Tá vendo que os elementos sensor é plano. Tá? Dá para ver claramente aí. E eu estava falando com vocês, temos duas coisas que temos que avaliar. Tempo de resposta e amplitude de sinal. Tá? O tempo de resposta, há uma forma bastante simples de avaliar. Imagina, isso aqui é um gráfico. Se eu tenho um osciloscópio, ou se eu tenho, às vezes, um scanner que consegue graficar os valores de tempo, eu vou ter, por um lado, a tensão, que vai de 0 a 1 volt, e vou ter quanto que isso vai oscilando, tá? Como que essa tensão vai oscilando. Então, para ter uma avaliação se esse tempo de resposta está correto em uma sonda convencional de salto, a gente estila a seguir a seguinte receita. Vamos colocar uma escala de tempo de 10 segundos. Né? Em 10 segundos, eu tenho que ter uma variação que sobe e desce de pelo menos 3 picos aí de variação. 4 seria o ideal, mas pelo menos 3 eu tenho que ter para identificar que eu estou com tempo de resposta. Claro, eu tenho que estar com o motor aquecido, isso estamos falando de marcha lenta, né? Motor aquecido, temperatura normal de funcionamento, está tudo ok, está oscilando 3, 4 vezes, está ok. O tempo de resposta da sonda parece bom. Agora, mas também tenho que ver a amplitude de sinal. O que quer dizer amplitude de sinal? Se eu tenho de 0 a 1 volt, quanto que estou atingindo? Na verdade, a sonda nunca vai dar 0, né? Vai dar 100 milivolts até 950, 800. Se eu estou chegando de 100 a 800, oscilando 4 vezes de 100 a 800, ou seja, vou ver esses picos aqui de tensão, tá? Estou legal, eu estou tendo amplitude de sinal. Isso quer dizer, ao mesmo tempo, outra coisa. Quer dizer que o motor está regulando, porque cada vez que isso está acontecendo, quer dizer que a unidade eletrônica do motor, em determinado momento, a sonda lambda tem a função de informar que tipo de combustão está acontecendo, em função da quantidade de oxigênio que sobrou. Porque vamos pensar o seguinte, a unidade de controle eletrônico do motor, ela faz todos os cálculos. Ela calcula quanto que está a rotação, quanto que está pisando no acelerador, abriu a borboleta, qual é a pressão no coletor de emissão, a temperatura do ar, a temperatura do motor, todas as variáveis que a gente conhece, o tempo de ignição, e ele vai regulando, vou dar um pouquinho mais de combustível, um pouquinho menos de combustível, mas assim, em princípio, ninguém tem como dizer para a unidade de controle de motor se o que ela está fazendo está certo ou está errado. Ela calcula, dá as ordens para os atuadores, eles vão posicionando a ignição, posicionando a injeção, e bora. Vai andando.
Legal, mas quem que diz? O único alcahuete que tem aqui é a sonda lambda. A sonda lambda vai estar dizendo em todo momento, olha, sobrou mais ou menos combustível com base no que eu estava explicando antes. Se sobrou pouco combustível, gerou baixa tensão. Se sobrou mais combustível, gerou alta tensão. Só que ele não vê pelo combustível, ele vê pelo oxigênio. Tá? Então, se eu tenho diferença de potencial entre os dois lados, escapamento, né, e elemento sensor da sonda lambda, e sobrou mais ou menos oxigênio, isso aqui vai estar oscilando e ela está sempre regulando. Ela está sempre buscando o quê? O ótimo. O ótimo é lambda 1, fator lambda 1. Então, um pouquinho mais de combustível. Ah, legal. Ui, agora ficou rico demais. Então, tira um pouquinho. Tá bom, não, tira um pouquinho mais. Agora ficou pobre. E aí vai fazendo isso numa velocidade de cálculo extremamente rápido. Por isso, o normal é estar oscilando permanentemente, porque vai oscilar perto do ideal. A sonda lambda está dizendo, olha, estamos quase, sempre está quase perfeito. Essa é a função da sonda lambda. E o que nós avaliamos a nível de medição, essa é uma medição direta, a gente coloca uma agulha lá no fio que vai ser o que gera o sinal elétrico que vai para a unidade de controle motor, tá? Eu coloco um fio aí, um negativo em outro lugar, e beleza, vou ter esse sinal. É o sinal da geração real, a medição direta da sonda lambda, ok?